Uma boa tarde a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Em primeiro lugar, uma tarde maravilhosa a todos. Nós, a cada dia que passa, estamos nos aproximando do histórico segundo turno das eleições brasileiras. E nós vivemos para ver pessoas dizerem que sentem fato ou saudade de quando a polarização era entre PT e PSDB, que parecia que o derrotado não morreria. Como assim o derrotado não morreria? Leva-se em consideração o seguinte, que na época muito se falava que o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso era o governo da elite, da política econômica neoliberal. Vocês se lembram bem disso. Inclusive, acusava-se FHC de precarizar serviços públicos e a legislação trabalhista. E hoje a FHC, em nome da democracia, apoia o ex-presidiário de São Bernardo do Campo. Eu pergunto a vocês, o Brasil realmente nos últimos anos obteve governos de direita? Ou melhor ainda, a história do Brasil, ela é compatível com esse país das maravilhas, o qual alguns dizem que foi tão deturpado por Jair Bolsonaro em 3 anos e meio? Realmente entra aquele histórico de perguntas emblemáticas que muitos devem se fazer, até mesmo aqueles formados docentes professores das universidades federais. Realmente parece que nós literalmente vivenciamos um Brasil paralelo, conforme diz aquele documentário que fala sobre a realidade do quadro político e das grandes articulações que deturparam a história do Estado brasileiro, onde apenas se modernizou mediante as crises institucionais. Em 2018, as crises institucionais foram respondidas de forma totalmente diferenciada em relação ao que é de costume. Muito se desejava, por parte da imprensa ou até mesmo de alguns quadros que compõem o poder judiciário brasileiro, o retorno do PSDB ao poder. O PSDB, por sua vez, entrou em decadência e declínio, onde um dos motivos foi o escândalo do cartel do metrô, que envolve o hoje candidato a vice-presidente do candidato sem dedo, ex-presidiário de São Bernardo do Campo, aquele que teve a pífia votação nas eleições de 2018 e foi terceiro colocado dentro de seu reduto, o estado de São Paulo. Por isso, são esses inúmeros motivos que denotam as contradições que fazem que esse pragmatismo extrapartidário do PT seja tão aceito, conforme disse o sistema brasileiro de urna eletrônica, o qual deu ao candidato petista 57 milhões de votos. Eis a questão: da onde apareceram esse eleitorado? Das militâncias aparelhadas pelas universidades, as centrais sindicais, somado aquele eleitorado mais que previsível, é suficiente para garantir essa multiplicidade de votos? Ou quem sabe, até mesmo, compraram a ideia
de que o Brasil sofreu a tão nefasta crise econômica por culpa do presidente Bolsonaro? Não tivemos pandemia? Ah, tivemos. E o fica em casa? A conta não chegou? O mundo todo ficou em casa. Mas qual foi a real consequência do mundo? As grandes economias, países com maior capacidade de superar crises, se comparado à América Latina, sofreram e ainda sofrem com o descontrole inflacionário. Aí nessas horas vale falar a narrativa de que lá é a maior moeda do mundo, mas o retrocesso econômico que esses países enfrentaram chega a ser estratosférico, enquanto o Brasil, por sua vez, ainda que pagando o auxílio emergencial de R$600 no ano de 2020, onde o Estado imprimiu mais dinheiro para conseguir atender todas as demandas das pessoas que estão desempregadas, e fora aquelas que tiveram que ficar desempregadas em razão da própria pandemia, não está no gibi. A consequência disso, inflação de demanda, que é igual a mercado superaquecido, o que é diferente de estagflação ou inflação de custo, que é quando o governo assola a sua incompetência de controlar a despesa pública e joga nas costas da população, e com isso nos expõe para pagar os déficits que são causados pela incompetência do Estado pesado. O Estado pesado causa grandes recessões econômicas, e uma parte que não se fala de 1973, quando o milagre econômico do regime militar foi interrompido, foi pelo fato de que os militares, na época, apesar de ter feito os grandes investimentos do maior boom econômico da história do Brasil, com um crescimento aproximado de 14%, foi o fato de nós termos 500 empresas estatais. Isso significa que o Estado aumentou acima da capacidade de receita. Por isso a crise do petróleo tanto afetou a nossa economia. Mas ainda assim, na época éramos um país industrial. E em face disso, tivemos, até o começo dos anos 90, uma média de crescimento próxima de 7% ao ano. De 1991, agravado por 1994, até os dias atuais, 0,6%. Pasmem, meus amigos, esses planos econômicos de programas sociais e estabilidade monetária nada mais foram que grandes maquiagens que introduziram o estelionato político e econômico da história do Brasil. E mais que isso, juros nas alturas serviram para que pequenas instituições bancárias e financeiras viessem a degringolar. Em face disso, tivemos também outro grande fator. Se nós pararmos para analisar entre os mais diversos contextos políticos e econômicos, podemos elencar que esse modelo de governo não faz bem ao Brasil. Tanto é que nós pagamos contas altíssimas das sangrias causadas ao Tesouro Nacional.
E fora toda a corrupção que nós já sabemos. Aí agora virou uma grande narrativa do sigilo de 100 anos, ou orçamento secreto. Será que irão passar 10 décadas, um século, e a sociedade civil não terá mais acesso à transparência? É isso que eles querem passar. Primeiro que eles não são ninguém para falar em falta de transparência, se eles apresentavam dados e números artificiais que enganaram grandes investidores. E quando a verdade veio à tona, divisas saíram do país. Diferente do atual momento, em que o mercado reage com calmaria devido à política de investimentos do governo do presidente Jair Bolsonaro e da estabilidade dos juros, que estão batendo a real meta de inflação. Agora, de fato, o Brasil está entrando na era do bloco econômico mundial real. O Brasil cansou de vivenciar períodos de maquiagem e, acima de tudo, de históricos estelionatos econômicos que causaram contas caríssimas, estimulando o desemprego, além de determinadas mordomias que estimularam o crescimento do oligopólio e da redução da competitividade, que contribuiu para que a produtividade brasileira reduzisse sua escala e os preços se descontrolaram. Economia fechada gera escassez. Escassez é igual a inflação, que é igual a alta taxa de juros, que é igual a estagnação e dificuldade nas relações comerciais. E vem como consequência o descontrole da despesa pública, onde o Estado tem gastos que parecem ser grandes investimentos, mas na verdade é desperdício de dinheiro público, porque o nosso IDH muito pouco avançou durante os mais de 30 anos de governo da esquerda. Sofremos as consequências da má gestão dos serviços públicos, do Estado aparelhado e do favorecimento político partidário. E mais que isso, em 2011, não sei se vocês se recordam, o PSDB começou a tentar de alguma forma, ainda que maquiada, defender o legado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas citando que o PT manteve sua política econômica e social, ou seja, atacando e defendendo teatro das tesouras, bem disse o Brasil Paralelo, que mostra que não haviam reais adversários do quadro político, mas sim destruidores da soberania nacional e do orgulho do povo de ser brasileiro. O desenvolvimento dessa nação depende muito mais que do nosso voto, do nosso apoio ao nosso capitão, que muito tem vestido e suado a camisa para nos entregar um país com dignidade e avanço, com a recuperação de obras que estavam paradas há muito tempo e que estão sendo entregues com a eficiência das despesas discricionárias investidas de forma estratégica. No estado do Mato Grosso,
O agronegócio fez a diferença para que o nosso desenvolvimento econômico fosse devidamente retomado. O agronegócio atribui-se a mais de 40% do que é proibido, do que é produzido, pelo PIB nacional. Proibido saiu sem querer, peço desculpa aos meus telespectadores. E além de tudo, mata a fome de milhões de brasileiros que durante os governos anteriores foram mitigados, o que explica a real causa inflacionária. A revitalização da malha rodoviária, de toda a infraestrutura de transporte, significa que podemos fazer a diferença para que as cargas e rotatividades chegam de forma mais célere aos seus devidos destinos. Com isso, tenhamos mais concorrência, empregos diretos e indiretos, abrindo-se as portas para a diversificação econômica e um futuro de um país que anda para frente, sem sangrar os cofres do tesouro e de forma sustentável conduza a sua política econômica aberta à soberania nacional. Essa é a real simbólica do nosso patriotismo. Não somos defensores da política partidária. Obtém-se partido apenas para respeitar a legislação eleitoral, mas em momento algum se pede em prol do partido, se pede em prol de uma bancada que queira um país decente. Logo, você que se elegeu através das costas influentes da força bolsonariana, você tem que mostrar sua cara e mostrar seus reais interesses. Não tenha neutralidade. Não abra as portas para que o velho modelo de governo retorne ao Brasil, igual fez o Bivar. Vamos aderir ao Pacto Federativo e que os 5.564 municípios brasileiros ajudem a reeleger o capitão do povo brasileiro, presidente Jair Messias Bolsonaro. Uma boa tarde a todos, até a próxima live e que Deus acompanhe a cada um de vocês. Um abraço.